A Bíblia não aborda diretamente a prática da cremação, mas trata de maneira clara o destino dos mortos. No Antigo Testamento, os israelitas tinham o costume de sepultar os mortos, um ato que refletia a crença na ressurreição futura. Em Gênesis 3:19, Deus diz a Adão: "Pois tu és pó, e ao pó retornarás." Esse versículo reafirma a ideia de que o corpo humano é feito de terra e, ao morrer, ele retorna à terra. A cremação não é mencionada especificamente, mas a Bíblia ensina que a morte é um ciclo natural. Em relação à ressurreição, a fé cristã se baseia em passagens como 1 Coríntios 15:50 e 2:53, que afirma que os mortos serão ressuscitados em corpos imortais e gloriosos. O estado do corpo após a morte, seja enterrado ou cremado, não afeta a capacidade de Deus de restaurá-lo. A verdadeira essência da fé cristã é a certeza de que, no momento da ressurreição, todos os que morreram em Cristo serão restaurados e viverão eternamente com Ele. A cremação, portanto, não é proibida, mas o mais importante é a crença na ressurreição dos mortos, como descrito em 1 Tessalonicenses 4:16-17, onde os cristãos aguardam com esperança o retorno de Cristo e a transformação de seus corpos. O foco, então, não está na forma como o corpo é tratado após a morte, mas na esperança de que todos os que estão em Cristo sejam ressuscitados para a vida eterna. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança cristã. Em 1 Coríntios 15:20 e 22, Paulo afirma que Cristo, as primícias dos que dormem, ressuscitou dos mortos. Isso significa que, assim como Cristo foi ressuscitado, todos aqueles que creem nele também serão ressuscitados. A ressurreição de Jesus não apenas comprovou sua realização, mas também garantiu a vitória sobre a morte para todos os seus seguidores. Cristo, ao ressuscitar, abriu o caminho para que todos aqueles que creem possam experimentar a mesma vitória. A ressurreição de Jesus é uma promessa de que, ao final, todos os cristãos serão ressuscitados para viver eternamente com Deus. A morte, para o cristão, não é algo a ser temido, pois sabemos que, em Cristo, a morte foi derrotada. Em 1 João 5:13, o apóstolo afirma que temos a vida eterna, e essa vida é resgatada pela ressurreição de Cristo. A ressurreição é a esperança de que a morte não tem a última palavra, mas que através de Cristo os cristãos têm a certeza de que serão ressuscitados para uma vida eterna e gloriosa. A ressurreição de Jesus é o evento que confirma a promessa de vida eterna para todos os que creem nele. A ressurreição é um evento que transformará os corpos dos cristãos. Em 1 Coríntios 15:42-44, Paulo descreve como o corpo será transformado. O corpo semeado é corruptível, mas ressuscitará incorruptível. Isso significa que, na ressurreição, nossos corpos serão restaurados à perfeição, livres de corrupção e de envelhecimento. A ressurreição não traz apenas os mortos de volta à vida, mas também os transforma. O corpo que foi semeado, sujeito a dor, doença e morte, será ressuscitado e glorificado. A transformação é completa e os corpos serão imortais, semelhantes ao corpo glorioso de Jesus Cristo. Em Filipenses 3:21, Paulo afirma que ele, Cristo, transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Isso significa que a ressurreição não é apenas uma restauração, mas uma glorificação. Não importa o estado do corpo após a morte, seja ele enterrado ou cremado, pois na ressurreição todos os corpos serão transformados e glorificados. A cremação não impede a obra de Deus, pois Ele tem poder sobre tudo, incluindo a morte e a finalização. A promessa de ressurreição traz esperança para todos os cristãos, pois sabemos que, no final dos tempos, seremos transformados e receberemos um corpo glorioso, perfeito e imortal. A ressurreição é o triunfo final sobre a morte e o pecado. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança cristã. Em 1 Coríntios 15:20 e 22, Paulo afirma que Cristo, as primícias dos que dormem,
ressuscitou dos mortos. Isso significa que, assim como Cristo foi ressuscitado, todos aqueles que creem nele também serão ressuscitados. A ressurreição de Jesus não apenas comprovou sua realização, mas também garantiu a vitória sobre a morte para todos os seus seguidores. Cristo, ao ressuscitar, abriu o caminho para que todos aqueles que creem possam experimentar a mesma vitória. A ressurreição de Jesus é uma promessa de que, ao final, todos os cristãos serão ressuscitados para viver eternamente com Deus. A morte, para o cristão, não é algo a ser temido, pois sabemos que, em Cristo, a morte foi derrotada. Em 1 João 5:13, o apóstolo afirma que temos a vida eterna, e essa vida é resgatada pela ressurreição de Cristo. A ressurreição é a esperança de que a morte não tem a última palavra, mas que através de Cristo os cristãos têm a certeza de que serão ressuscitados para uma vida eterna e gloriosa. A ressurreição de Jesus é o evento que confirma a promessa de vida eterna para todos os que creem nele. A morte, para os cristãos, não é algo a ser temido, pois ela não é o fim. Em 1 Coríntios 15:54-55, Paulo declara: a morte foi engolida na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Essas palavras demonstram que a morte perdeu seu poder sobre o cristão. A fé na ressurreição é o que dá aos cristãos a coragem para enfrentar a morte com esperança. Embora a morte física seja uma separação temporária do corpo e da alma, para os cristãos ela não é o fim, mas uma transição para a vida eterna com Deus. Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar, derrotou a morte e garantiu a vida eterna para todos os que nele creem. A ressurreição é a promessa de que, ao final dos tempos, todos os cristãos serão ressuscitados e transformados em corpos gloriosos e imortais. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, Paulo fala sobre o retorno de Cristo e como os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro e os cristãos vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Isso traz consolo e esperança, pois sabemos que em Cristo a morte não tem o último sei. O corpo humano é criado por Deus e é, na sua essência, um ser finito, sujeito à morte e à corrupção. Em 1 Coríntios 15:44-45, Paulo nos explica que o corpo ressurreto será transformado, passando de um corpo terreno e corruptível para um corpo espiritual e imortal. O homem natural, que está sujeito à morte e ao pecado, dará lugar a um corpo glorificado, sem dor, sofrimento ou decadência. Embora o corpo humano, após a morte, retorne ao pó, o poder de Deus é capaz de recriar e transformar esse corpo, não importando sua condição ou forma após a morte. Isso é restaurado pela ressurreição de Jesus, que foi um corpo transformado, imortal e glorioso, e serve como modelo para os cristãos. Jesus, em sua ressurreição, não apenas voltou à vida, mas sua transformação revelou a natureza do corpo ressurreto, livre da decadência que afeta a carne humana. Para o cristão, a ressurreição é uma promessa de que o corpo será restaurado e glorificado, sem mais enfermidades ou morte. A transformação que ocorrerá será completa e perfeita. A ressurreição é um ato de fé e esperança, pois é a certeza de que, através da morte e ressurreição de Cristo, o cristão também será transformado, recebendo um corpo imortal e glorioso. Após a morte de um cristão, a tristeza é natural, mas a fé nos lembra de que não devemos nos concentrar apenas na morte física, mas na esperança da ressurreição e da vida eterna. O método de enterro, seja sepultamento ou cremação, não altera a realidade espiritual. O cristão que parte deste mundo está em paz, esperando uma ressurreição. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo nos lembra que estamos ausentes do corpo, mas presentes com o Senhor. Isso significa que, embora o corpo esteja na terra, a alma está com Cristo aguardando o grande dia da ressurreição. O foco então deve ser em celebrar a vida eterna prometida a todos os que estão em Cristo. Não nenhum método usado para tratar o corpo após a morte. A esperança da ressurreição é a nossa certeza, e ela é imutável,
Não importa como o corpo seja tratado após a morte, a verdadeira paz vem de saber que a morte não é o fim, mas um estágio para uma eternidade com Deus. O cristão, ao passar por essa experiência, deve buscar conforto e confiança na promessa de ressurreição e vida eterna em Cristo. Após a morte de um cristão, a tristeza é natural, mas a fé nos lembra de que não devemos nos concentrar apenas na morte física, mas na esperança da ressurreição e da vida eterna. O método de enterro, seja sepultamento ou cremação, não altera a realidade espiritual. O cristão que parte deste mundo está em paz, esperando uma ressurreição. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo nos lembra que estamos ausentes do corpo, mas presentes com o Senhor. Isso significa que, embora o corpo esteja na terra, a alma está com Cristo aguardando o grande dia da ressurreição. O foco então deve ser em celebrar a vida eterna prometida a todos os que estão em Cristo. Não nenhum método usado para tratar o corpo após a morte. A esperança da ressurreição é a nossa certeza, e ela é imutável. Não importa como o corpo seja tratado após a morte, a verdadeira paz vem de saber que a morte não é o fim, mas um estágio para uma eternidade com Deus. O cristão, ao passar por essa experiência, deve buscar conforto e confiança na promessa de ressurreição e vida eterna em Cristo. A ressurreição não é apenas uma promessa para os mortos, mas também para os vivos. Em 1 Coríntios 15, 22, 23, Paulo afirma que, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso significa que tanto os mortos como os vivos farão parte na ressurreição. Para os cristãos, a ressurreição é a vitória final sobre a morte e o pecado. Para aqueles que morreram em Cristo, a ressurreição será uma experiência gloriosa e transformadora. Para os vivos, a ressurreição traz a esperança de que, ao final dos tempos, seus corpos sejam transformados em corpos imortais e gloriosos. A ressurreição é a base da nossa esperança cristã. A promessa de que, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa esperança traz consolo para os que perderam entes queridos, pois sabem que, em Cristo, a morte não tem a última palavra. A ressurreição traz paz e confiança, pois sabemos que Deus é fiel para cumprir suas promessas. A ressurreição não é apenas uma promessa para os mortos, mas também para os vivos. Em 1 Coríntios 15, 22, 23, Paulo afirma que, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso significa que tanto os mortos como os vivos farão parte na ressurreição. Para os cristãos, a ressurreição é a vitória final sobre a morte e o pecado. Para aqueles que morreram em Cristo, a ressurreição será uma experiência gloriosa e transformadora. Para os vivos, a ressurreição traz a esperança de que, ao final dos tempos, seus corpos sejam transformados em corpos imortais e gloriosos. A ressurreição é a base da nossa esperança cristã. A promessa de que, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa esperança traz consolo para os que perderam entes queridos, pois sabem que, em Cristo, a morte não tem a última palavra. A ressurreição traz paz e confiança, pois sabemos que Deus é fiel para cumprir suas promessas. A ressurreição é um consolo poderoso para os cristãos que enfrentam a perda de um ente querido. Quando um cristão morre, sabemos que, embora o corpo esteja ausente, sua alma está com Cristo, aguardando o grande dia da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus se envolveu, pela sua fé, os que dormem em Jesus. A perda de um ente querido é dolorosa, mas a esperança na ressurreição traz consolo, pois sabemos que, no devido tempo, seremos reunidos novamente com aqueles que partiram em Cristo. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. Os cristãos têm a certeza de que, em Cristo, a morte foi vencida, e que um dia todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados e viverão eternamente com Ele. Esse consolo nos dá paz.
pois sabemos que a morte não tem a última palavra e que a ressurreição é uma vitória final sobre a dor e o sofrimento. A ressurreição é a nossa esperança e ela nos conforta em momentos de tristeza e perda. A ressurreição é um consolo poderoso para os cristãos que enfrentam a perda de um ente querido. Quando um cristão morre, sabemos que, embora o corpo esteja ausente, sua alma está com Cristo, aguardando o grande dia da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus se envolveu, pela sua fé, os que dormem em Jesus. A perda de um ente querido é dolorosa, mas a esperança na ressurreição traz consolo, pois sabemos que, no devido tempo, seremos reunidos novamente com aqueles que partiram em Cristo. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. Os cristãos têm a certeza de que, em Cristo, a morte foi vencida, e que um dia todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados e viverão eternamente com Ele. Esse consolo nos dá paz, pois sabemos que a morte não tem a última palavra e que a ressurreição é uma vitória final sobre a dor e o sofrimento. A ressurreição é a nossa esperança e ela nos conforta em momentos de tristeza e perda. A ressurreição é um consolo poderoso para os cristãos que enfrentam a perda de um ente querido. Quando um cristão morre, sabemos que, embora o corpo esteja ausente, sua alma está com Cristo, aguardando o grande dia da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus se envolveu, pela sua fé, os que dormem em Jesus. A perda de um ente querido é dolorosa, mas a esperança na ressurreição traz consolo, pois sabemos que, no devido tempo, seremos reunidos novamente com aqueles que partiram em Cristo. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. Os cristãos têm a certeza de que, em Cristo, a morte foi vencida, e que um dia todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados e viverão eternamente com Ele. Esse consolo nos dá paz, pois sabemos que a morte não tem a última palavra e que a ressurreição é uma vitória final sobre a dor e o sofrimento. A ressurreição é a nossa esperança e ela nos conforta em momentos de tristeza e perda. A ressurreição é um consolo poderoso para os cristãos que enfrentam a perda de um ente querido. Quando um cristão morre, sabemos que, embora o corpo esteja ausente, sua alma está com Cristo, aguardando o grande dia da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus se envolveu, pela sua fé, os que dormem em Jesus. A perda de um ente querido é dolorosa, mas a esperança na ressurreição traz consolo, pois sabemos que, no devido tempo, seremos reunidos novamente com aqueles que partiram em Cristo. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. Os cristãos têm a certeza de que, em Cristo, a morte foi vencida, e que um dia todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados e viverão eternamente com Ele. Esse consolo nos dá paz, pois sabemos que a morte não tem a última palavra e que a ressurreição é uma vitória final sobre a dor e o sofrimento. A ressurreição é a nossa esperança e ela nos conforta em momentos de tristeza e perda. A ressurreição é um consolo poderoso para os cristãos que enfrentam a perda de um ente querido. Quando um cristão morre, sabemos que, embora o corpo esteja ausente, sua alma está com Cristo, aguardando o grande dia da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais
como os outros que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus se envolveu, pela sua fé, os que dormem em Jesus. A perda de um ente querido é dolorosa, mas a esperança na ressurreição traz consolo, pois sabemos que, no devido tempo, seremos reunidos novamente com aqueles que partiram em Cristo. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. Os cristãos têm a certeza de que, em Cristo, a morte foi vencida, e que um dia todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados e viverão eternamente com Ele. Esse consolo nos dá paz, pois sabemos que a morte não tem a última palavra e que a ressurreição é uma vitória final sobre a dor e o sofrimento. A ressurreição é a nossa esperança e ela nos conforta em momentos de tristeza e perda. A ressurreição é um consolo poderoso para os cristãos que enfrentam a perda de um ente querido. Quando um cristão morre, sabemos que, embora o corpo esteja ausente, sua alma está com Cristo, aguardando o grande dia da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus se envolveu, pela sua fé, os que dormem em Jesus. A perda de um ente querido é dolorosa, mas a esperança na ressurreição traz consolo, pois sabemos que, no devido tempo, seremos reunidos novamente com aqueles que partiram em Cristo. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. Os cristãos têm a certeza de que, em Cristo, a morte foi vencida, e que um dia todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados e viverão eternamente com Ele. Esse consolo nos dá paz, pois sabemos que a morte não tem a última palavra e que a ressurreição é uma vitória final sobre a dor e o sofrimento. A ressurreição é a nossa esperança e ela nos conforta em momentos de tristeza e perda. A ressurreição é um consolo poderoso para os cristãos que enfrentam a perda de um ente querido. Quando um cristão morre, sabemos que, embora o corpo esteja ausente, sua alma está com Cristo, aguardando o grande dia da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus se envolveu, pela sua fé, os que dormem em Jesus. A perda de um ente querido é dolorosa, mas a esperança na ressurreição traz consolo, pois sabemos que, no devido tempo, seremos reunidos novamente com aqueles que partiram em Cristo. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. Os cristãos têm a certeza de que, em Cristo, a morte foi vencida, e que um dia todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados e viverão eternamente com Ele. Esse consolo nos dá paz, pois sabemos que a morte não tem a última palavra e que a ressurreição é uma vitória final sobre a dor e o sofrimento. A ressurreição é a nossa esperança e ela nos conforta em momentos de tristeza e perda. A ressurreição é um consolo poderoso para os cristãos que enfrentam a perda de um ente querido. Quando um cristão morre, sabemos que, embora o corpo esteja ausente, sua alma está com Cristo, aguardando o grande dia da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus se envolveu, pela sua fé, os que dormem em Jesus. A perda de um ente querido é dolorosa, mas a esperança na ressurreição traz consolo, pois sabemos que, no devido tempo, seremos reunidos novamente com aqueles que partiram em Cristo. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. Os cristãos têm a certeza de que, em Cristo, a morte foi vencida, e que um dia todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados e viverão eternamente com Ele. Esse consolo nos dá paz,
pois sabemos que a morte não tem a última palavra e que a ressurreição é uma vitória final sobre a dor e o sofrimento. A ressurreição é a nossa esperança e ela nos conforta em momentos de tristeza e perda. A ressurreição é um consolo poderoso para os cristãos que enfrentam a perda de um ente querido. Quando um cristão morre, sabemos que, embora o corpo esteja ausente, sua alma está com Cristo, aguardando o grande dia da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus se envolveu, pela sua fé, os que dormem em Jesus. A perda de um ente querido é dolorosa, mas a esperança na ressurreição traz consolo, pois sabemos que, no devido tempo, seremos reunidos novamente com aqueles que partiram em Cristo. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. Os cristãos têm a certeza de que, em Cristo, a morte foi vencida, e que um dia todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados e viverão eternamente com Ele. Esse consolo nos dá paz, pois sabemos que a morte não tem a última palavra e que a ressurreição é uma vitória final sobre a dor e o sofrimento. A ressurreição é a nossa esperança e ela nos conforta em momentos de tristeza e perda. A ressurreição é um consolo poderoso para os cristãos que enfrentam a perda de um ente querido. Quando um cristão morre, sabemos que, embora o corpo esteja ausente, sua alma está com Cristo, aguardando o grande dia da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus se envolveu, pela sua fé, os que dormem em Jesus. A perda de um ente querido é dolorosa, mas a esperança na ressurreição traz consolo, pois sabemos que, no devido tempo, seremos reunidos novamente com aqueles que partiram em Cristo. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. Os cristãos têm a certeza de que, em Cristo, a morte foi vencida, e que um dia todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados e viverão eternamente com Ele. Esse consolo nos dá paz, pois sabemos que a morte não tem a última palavra e que a ressurreição é uma vitória final sobre a dor e o sofrimento. A ressurreição é a nossa esperança e ela nos conforta em momentos de tristeza e perda.